Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, aqui no programa Madrugada Astral. Também tem reprise às 11 horas da manhã nas minhas mídias sociais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. E é claro, eu sou Cláudia Cardillo e trago um assunto hoje fantástico, principalmente para as mulheres que precisam de empoderamento, porque nós vamos falar sobre saúde preventiva, sobre beleza, sobre autoestima, na visão de uma dermatologista, a doutora Flávia Cardoso Santos Macluf. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, querida, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Olha que a gente já agendou várias vezes e ela tem verdade. uma agenda tão extraordinariamente lotada que ela não conseguia vir. Então é um prazer e uma honra muito grande ter você aqui. Muito obrigada. Gratidão. Que coisa deliciosa. E além da Flávia falar sobre e ter essa visão da estética que é diferenciada, integrativa, ela é reconhecida e premiada na Alemanha com o prêmio Requeweg, especialista em queloides e cicatrizes e uma profissional que une ciência, tecnologia, visão humanizada e cuidado com a saúde. E é claro que eu não ia deixá-la de fora, né? Ela também participa pela quarta vez de um livro que é idealizado e com curadoria minha, que é o Felicidade e Longevidade. Eu fico muito feliz porque você é aquela figurinha carimbada, né, que está sempre presente nos projetos e você traz cada vez um capítulo com uma visão completamente diferente, muito mais amadurecida que a anterior e sempre olhando para a mulher como o centro do seu próprio negócio, da sua pele, da sua saúde, da sua própria beleza. O que foi que te construiu para que você pudesse olhar a mulher dessa forma? Eu acredito que essa nossa capacidade de transformação, né, de ser camaleoas, né, e ao longo da vida, dos ciclos da vida, das diferentes fases, e muito estudo, sensibilidade, filosofia, e ter amigas assim como você que incentivam a gente a ser cada vez melhor. Então eu agradeço e falo que são meus filhos, meus pacientes que me fazem ser melhor e buscar mais soluções para o nosso dia a dia, para que a gente possa viver melhor, com mais felicidade, que afinal de contas é sobre isso também o capítulo desse novo livro. Principalmente no momento em que a gente fala mais sobre saúde mental, e não existe saúde mental sem felicidade, não existe felicidade sem saúde mental, né? É uma questão que é tão ligada, intrinsecamente ligada, que a gente precisa evoluir nesse assunto. E você também trabalha com medicina regenerativa, Flávia. Como é que essa visão ampliada da saúde transformou a sua carreira e a forma como você conduz os tratamentos hoje? É interessante você perguntar isso porque tem transformado continuamente de forma profunda ao longo dos anos. Hoje em dia, através de tanto estudo e de prática também, né, eu não vejo mais meu paciente só como uma mancha, como uma cicatriz, como uma flacidez. Eu vejo além, eu vejo um ser humano, um indivíduo com as suas características únicas e com as suas questões de todo o entorno, sua parte metabólica, hormonal, seu entorno, seus hábitos, seu estilo de vida e, ao mesmo tempo, seu processo de envelhecimento, tudo ao mesmo tempo acontecendo agora. Então, nós estamos aqui, tudo isso acontece ao mesmo tempo conosco. E é impressionante como não existe um ser humano, uma mulher, que tem as mesmas características da outra, né? Mesmo que por família e por hereditariedade, a gente tem uma semelhança, não existe dois seres humanos iguais, né? Não, não tem. E é muito especial isso, que a gente tenha esse olhar mais aguçado, como se fosse uma orquestra, para ter aquele afinamento perfeito para cada ser. E é nesse sentido que eu busco basear meus tratamentos, para que eu não veja só essa questão da superfície, não é só uma questão da estética e da aparência, ela é mais profunda, é uma questão mesmo de saúde. E não só a questão da saúde de que eu começo por fora, né? Não é só de fora para dentro, mas é de dentro para fora também. A pele é só um pontinho do iceberg, né? Nós somos um todo, é um coletivo. E você trouxe isso muito bem no livro Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital, em que você associa a beleza às mídias sociais. Você lembra como é que foi isso? Eu achei que foi bem incrível. Inclusive, acho que nós íamos falar sobre isso no outro momento. E foi bem especial. E hoje em dia as pessoas estão muito na casca, a preocupação é sempre pela casca. Não que não seja importante, muito pelo contrário,
A gente fala sobre autoimagem, autoestima, a gente fala sobre confiança, sobre empoderamento, principalmente nós mulheres que temos várias fases de ciclos de vida diferentes, né? Essa metamorfose. Principalmente, Flávia, nesse momento em que as mídias sociais elas ditam regras de beleza, muitas pessoas se aproximam e se afastam, se aproximam do modelo ideal, porém se afastam das suas famílias, né? Quando elas querem ser muito diferentes, né? Nós falamos um pouquinho, abordamos sobre isso, a questão do padrão, e muitas vezes, quando você se descaracteriza muito, você acaba também tirando um pouco desse seu padrão, dessa sua hereditariedade, um olho parecido com o seu pai, com o seu bisavô, com o seu tio. E não necessariamente precisa ser dessa forma. A gente não está falando sobre muito mais do que mudar faces e expressões. A ideia é mudar as pessoas como um todo, dessa saúde. Eu costumo brincar e dizer que, comigo mesma, que a dermatologia ela me ensinou a tratar a pele. Que a visão da medicina integrativa, ela me ensinou a procurar as causas, sejam físicas, emocionais, ou regenerativas, hoje em dia que a gente fala, né, de questões de envelhecimento da longevidade. E a regenerativa está me ensinando exatamente essa questão de você conseguir reparar, de você conseguir regenerar, estimular o seu próprio organismo a se regenerar, mas de uma forma mais natural, mais saudável, sem mudar suas características, a identidade dos pacientes. Tem se falado muito nisso, né? Mas antes de aprofundar, eu quero falar com você que está nos ouvindo agora, que muitas vezes as mulheres elas querem mudar e não sabem o que querem mudar. Então elas chegam no cirurgião plástico e falam: olha, eu quero mudar os olhos, o nariz, a boca, o queixo, a papada. Quer ficar uma outra pessoa? Pergunta para sua família antes se aquele nariz de turquinha, aquela boca grande, aquele olhinho mais fechadinho, se realmente é necessário tanta mudança assim para que a pessoa seja feliz, né? E você traz isso nesse capítulo agora que a gente fala sobre felicidade e longevidade. Como é que a questão da autoestima ela se relaciona diretamente com a felicidade, Flávia? Foi interessante você comentar isso, porque quando a gente fala em felicidade hoje em dia, eu não associo mais ela só a uma questão de emoção. Eu associo ela com uma questão biológica, uma questão de saúde emocional, principalmente. Será que aquela pessoa, aquele ser que está ali buscando mudar tanto a aparência, será que vai resolver ela mudar o nariz, ela só aumentar a boca, ou só ela mudar a cor do cabelo? Será que isso vai ser suficiente? Vai parar por aí? Será que a questão é um pouquinho mais profunda? Então, eu falo que tem questões mais biológicas por trás disso, né? Mais fisiológicas, de saúde mesmo, que não só na parte física, mas principalmente na saúde mental, na saúde emocional e muitas vezes até na espiritual, que a gente hoje em dia fala. Por que a espiritual? Porque pessoas mais conectadas, com mais propósito, com uma crença maior, isso já é neurociência, com neurocomportamento que fala. Tem uma capacidade de adaptação, de flexibilização, de aceitação e de regeneração física mesmo, de reparação dos tecidos, e até num processo de envelhecimento muito melhor do que quem não tem, em relação às depressões e essa questão de dismorfismo visual, né, que a gente chama, que é quem se vê dismórfico e que não consegue se aceitar profundamente. Então, muitas vezes a questão não é externa, é interna, é biológica, porque a gente sabe que essa questão toda dos pensamentos e das emoções vão alterar o cortisol, por exemplo, as reações bioquímicas, e muitas vezes levando a um estresse crônico. E esse estresse crônico vai ter um impacto muito forte na questão da saúde. Daí vem as doenças degenerativas, os processos inflamatórios silenciosos. E quando a gente vai ver, o monstro ficou muito maior. Eu estava lendo recentemente sobre essa questão desse olhar dismórfico, né? Que existem algumas pessoas que têm uma doença, isso já é considerada doença pela psicologia, um transtorno mental, né? Não uma doença, em que a pessoa se enxerga dessa forma. Então, além de ser um transtorno mental, ela pode ser tratada também biologicamente com os hormônios da felicidade. Com os hormônios da felicidade, com os hormônios, com todos os tipos de química, né? Porque a ideia é trazer aquele ser de volta para um estágio atual, anterior de saúde. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que ele se perdeu. Então, a terapia, a parte psiquiátrica, né, de medicamento é importante, tratar os neurotransmissores, mas mais do que isso, hoje em dia, com esse olhar integrativo, a gente precisa ver
a alimentação desse paciente, se está uma alimentação inflamatória, por que ele muda tanto o comportamento. Então, é o famoso desembalar menos e descascar mais, né? Alimentação mais saudável, né? Não, E o estilo de vida, então, ele impacta diretamente nos hormônios. O sono, a alimentação, os exercícios, a meditação, que é a questão da espiritualidade que você trouxe. A mulher na menopausa, ela passa por essas mudanças que você estava comentando, né? Eu tenho assistido muito conteúdo novo sobre o que é menopausa, né? E você também trata especificamente de mulheres na menopausa, né? trato com esse olhar do todo, né? Eu precisei me especializar em vários aspectos, né? Eu faço como se fosse um joguinho de memória, não, mas também de encaixe, né? E daí a gente vai pegando cada pecinha para poder olhar o todo. Então é um pouquinho de cada coisa, para que eu possa, do todo, conseguir ir corrigindo, fazendo algumas correções nesse trajeto da paciente. Eu quero te perguntar uma coisa. Quando a mulher chega na menopausa, muitas vezes ela muda aí em várias questões, né? Comportamental, hormonal, mas muitas vezes então ela não olhou para trás, ela não se cuidou lá atrás para chegar numa menopausa com tantas reações diferentes, né? Era isso que eu queria dizer anteriormente, me perdi aqui um pouco. Não tem uma solução mágica. O que a gente tem são aqueles pilares que a gente já conhece, que é o sono reparador, porque durante o sono a gente vai ajudar o corpo, o sistema imunológico, ele precisa de uma pausa. Nesse processo de pausa do sistema imunológico, nós vamos fazer a detoxificação do organismo, para ele poder se regenerar, e ao mesmo tempo, também na questão mental, não é só o físico, o mental precisa dessa pausa, porque o cortisol hoje em dia é o grande pilar do tratamento de todas as doenças. O cortisol está ligado ao estresse, Está ligado ao estresse crônico. Porque aquele estresse do dia a dia, que você tem uma questão, um desafio e resolve, ele está resolvido. O problema é aquele estresse crônico. Você não consegue sair daquela situação, daquele hábito, do cotidiano. E com as diversas fases de vida, seja na menopausa ou até nas adolescentes, que tudo é novo, fica mais difícil, porque você está cheio de hormônios num período e depois você está sem os hormônios em outro período. E esse ajuste é muito singular, muito preciso e é individual. Porque o que serve para você não serve para mim necessariamente. Nós temos uma base, um ponto de partida, mas dali a gente vai precisar muitas vezes ir mudando a direção de acordo com a resposta de cada um. E eu preciso sempre estar alinhada com outros profissionais também da parte psicológica. Então, como você comentou comigo, o pilar, ele é sempre o mesmo. É sono reparador, é uma atividade física, para você ter uma saúde mental também boa através das meditações e do mindfulness. E então, é o todo que você precisa. Alimentação menos inflamatória possível. O que a alimentação inflamatória faz com a pele? Ela vai atuar de uma forma silenciosa, é aquilo que nós chamamos não das alergias alimentares, que são diferentes das intolerâncias alimentares. Muitas vezes, hoje em dia, é difícil falar sobre isso, né? Mas até porque é individual, né? É individual, mas já tem muita pesquisa, já tem muitos estudos falando sobre a quantidade de glúten no trigo. E nem todo mundo suporta. Então, a questão hoje em dia, o neuroendócrino, neurológico e pele é muito forte. Intestinal, eu preciso ter uma microbiota funcionando. E a pele, ela é um órgão de drenagem. Ela é uma fofoqueira. Muitas vezes, que coisa boa ela isso! Ela quem dá o primeiro indício, ela então. que dá o primeiro indício. Então, ela muitas vezes me conta sobre o que o paciente não consegue me falar. Então, eu estou vendo ali o que ele não fala em palavras para mim, muitas vezes. Então, a questão da hidratação, do envelhecimento da pele por causa de consumo demais de açúcar, de cigarro, de excesso de sol ao longo da vida. Falta de hidratação. Tanto oral quanto tópica. Um skincare adequado e de acordo com cada pele, cada idade. Porque hoje em dia é uma tentação, né? Você tem skincare coreano, você entra na farmácia, aquelas prateleiras, é no Instagram, é no TikTok. Você fica enlouquecida, você quer consumir tudo, porque as embalagens são lindas. São lindas, mas tem um porém que você traz muito bem, né? Que é a mulher brasileira. A mulher brasileira, ela não tem o hábito de passar muitas camadas de cremes e ficar com aquela pele engordurada. A gente não sai de casa
assim, né? Que nas outras culturas é muito comum, né? Eu sei até que você trouxe alguma coisa para poder falar mais sobre isso, né? É que com essa questão agora da regenerativa, né? Eu sou fã, a gente tem observado a regeneração da pele, a qualidade da pele através da medicina regenerativa. E alguns produtos hoje em dia, com a tecnologia, vem melhorando muito, né? Então, os peptídeos, exossomos, e dentre outros E para quem está nos ativos. ouvindo, o que, que são isso? Isso faz parte do organismo e falta, por isso que precisa repor? Ou são químicos que são colocados no corpo para poder fazer com que a gente tenha uma mudança na Nós pele? temos as duas vertentes. Nós temos tanto tratamentos com células próprias, que a gente chama de autólogo, né, que pode ser a partir da sua gordura, ou a partir do seu sangue, que é o futuro atual, como eu Que começo até a no dizer. dentista já se faz isso Já se também, né? faz Tirar o isso. sangue para poder E fazer a questão do tratamento da plasma, tratamento com saúde, plasma. da saúde como um todo, seja queda de cabelo, seja só pele, como seja a parte articular, está incrível, muito mais avançada. Foi uma das pioneiras as questões ortopédicas em relação a essa terapia regenerativa. E nós agora estamos nos beneficiando em relação à saúde da pele e como a saúde do todo. Então, há várias vertentes e muitos estudos sobre isso já, hoje em dia, atualmente. E também há os sintéticos que mimetizam funções nossas internas do organismo, que podem ser de plantas ou não. Substâncias que nós já temos no próprio organismo, mas que são sinteticamente produzidas, extraídas geralmente de algumas plantas, ou nosso ou de plantas. Então, olhando para a história da dermatologia, nós estamos vivendo um momento muito melhor agora, que traz muitas vantagens para a mulher e para o homem que querem cuidar da pele de uma maneira mais saudável e mais natural, é isso? É isso. Nós estamos sob um paradigma novo, uma mudança de paradigma agora, com a questão da regenerativa, justamente porque ela vem de encontro ao nosso mais natural, sem os exageros, levando em consideração também, muitas vezes, para a gente que também possa ter um bom resultado, você tem que estar com uma boa saúde. E Bom, senão, depois que você falou que a pele é fofoqueira, né? a pele é O que fofoqueira. você come ontem, né? O que você comeu ontem, ela vai saber hoje, Ela com vai certeza, saber né? hoje. Então, essa mudança do hábito, do estilo de vida, mas muitas vezes não é fácil. Muitas vezes eu tratei algumas pacientes, né? Nós mulheres, nas diversas fases da vida, às vezes a gente começa por fora, melhorando a queda de cabelo, melhorando uma ruga, uma mancha, e ao mesmo tempo eu já vou tratando a parte interna das inflamações, com as correções, suplementações, detox. E não é só isso, né, Flávia? Em casa existem os sabotadores, né? Porque muitas vezes a gente está de dieta e o marido chega com aquele delicinho daquele docinho, aquele chocolatinho do lado da gente. Abre, como é que você... Não... Você precisa ter muita força de vontade para falar não. Você não vai sair do sofá assistindo um filme porque o marido está comendo um chocolatinho. Mas precisa ter muita força de vontade de comer só um, né? Tem, mas quando você começa a ver os resultados, você começa a ficar um pouco mais fortalecida na vontade. E isso também é um papel do médico, o papel da neuromodulação, porque muitas vezes quando você está bem, você está neuromodulada e você está com saúde, aquele desejo O que é por neuromodulação? doce, esse desejo por doce, ele melhora. Quando nós não estamos com nossos neurotransmissores de forma adequada no corpo, nós vamos ter mais desejos por alguns alimentos do que por outros. Principalmente o açúcar, né? Principalmente o açúcar. E tudo isso, muitas vezes, vem também pelo eixo do cortisol. Quanto mais estressado, mais ansioso e mais compulsivo. Então, muitas vezes, a gente tem que ir dando esse passo, voltando ao início. E não tratar somente, que eu falo que são as doenças das cascas, né, do externo. Não só tratar o fora, mas olhar o dentro. Tentar procurar a causa e trabalhar na causa. Aí, você vai conseguir um resultado melhor e mais duradouro. Então é um conjunto. Tratar da pele hoje, do corpo, é um conjunto, né? Com um estilo de vida mais saudável, até porque vivemos esse momento de mais longevidade também. Se busca viver mais, né? Precisa ter mais qualidade de vida, né? Exatamente. Então, de acordo com essa visão mais integrativa do ser, a ideia é trabalhar sempre mais com a prevenção, com a reparação, com a regeneração, com a detoxificação, né, para regenerar. Os neuromoduladores. Os neuromoduladores vão entrar nessa questão, que são os neurotransmissores. Quando você desintoxica o organismo, aqueles receptores que estavam
com algumas partículas que não são são toxinas para o organismo, elas entram nos receptores de saúde. Então, o hormônio, por exemplo, muitas vezes, essas substâncias tóxicas, elas ocupam lugares dos nossos neurotransmissores, que são as questões emocionais, mais psicológicas, mentais, ou hormonais, e com isso, parece que você não tem aquele componente no organismo, mas você tem. É que aquela chave fechadura está ocupada, então o nosso hormônio não consegue entrar. Eu preciso tirar essas substâncias para que o nosso hormônio possa entrar. E não adianta você ficar dando mais, porque o organismo ele não vai entender que tem mais ali, vai só piorar as queixas. Nossa, nós somos uma caixinha de surpresa, por isso né? que é uma orquestra fina. Se você tira um componente, você vai estragar tudo. Ainda mais você como música, você vai comprometer toda a música, o resultado final. Então, nos neurotransmissores, eu preciso que o meu intestino esteja bom, que a minha digestão esteja boa, para que eu tenha ele abundante no organismo, para que eu não esteja intoxicada e aquele neurotransmissor, aquele hormônio, possa entrar na chave fechadura dele, fazer o encaixe perfeito e ter o resultado de saúde no nosso corpo. Então, para você que fica buscando aquela ruguinha, aquela dobrinha no espelho, procure identificar o que é que você está comendo, que está deixando a sua pele mais craqueladinha, né? Mais seca, mais desidratada. Spoiler é o excesso de glúten, leite e açúcar. Que são os principais vilões da alimentação hoje em dia, porque né? o nosso corpo ele não dá conta. E como eu estava comentando anteriormente com você, a nossa pele ela é um órgão de drenagem. Ela dá o suporte para o corpo. Todas aquelas substâncias mais tóxicas que vão gerar algum comprometimento para o nosso fígado, que não consegue metabolizar tudo, para o nosso rim, e está sobrecarregando o nosso intestino. Então, por isso que tem as doenças da parte permeável, né, intestinal, ela vai para a pele. Ela vai para a pele, ela vai para a queda de cabelo, e daí o monstro, como eu falo, a bola de neve aumenta. Mas tudo tem solução. O nosso organismo ele é extremamente flexível, adaptável. Ele tem esse poder de autorregulação, desde que você dê o estímulo correto. E principalmente nas nossas emoções, porque nossas emoções também fisicalizam. Hoje, com a ciência e com a medicina, com o conhecimento da psicossomática, a gente consegue ver que muitas das nossas causas começam lá, antes de estar na pele, ela está no mental, ela está no emocional e vai fisicalizar. Então, nós tratamos o físico, mas nós temos que tratar aquelas emoções que originaram. Então, existe essa correlação. Muitas doenças dermatológicas, principalmente as alérgicas, têm a ver com o seu entorno. O que você está alérgico? O que você não está dando conta? Por que seu sistema imunológico está extremamente responsivo, reativo? E o sistema imunológico é um dos primeiros a aparecerem, né? Quando a pessoa está desequilibrada emocionalmente, e tem alguma coisa irritando, se fala muito sobre saúde mental no trabalho hoje, mas quanta gente vive num trabalho que não ama, que não gosta, que troca o seu tempo por um salário razoável, mas a pessoa vive infeliz porque ela não gosta de trabalhar lá dentro. Ela está se intoxicando de raiva, de ódio, de insegurança, de falta de felicidade o tempo todo, e isso vem para a pele também, né? Vai vir para a pele porque você está naquele estresse crônico, está mexendo com o seu cortisol. Então, se eu não mudo o seu ambiente, eu não vou conseguir que você também tenha muita saúde. É um trabalho um pouco maior, mas ele é possível. Que conversa profunda essa, né? Você já identificou que a sua pele é fofoqueira, né? Adorei isso. Então começa a ter um estilo de vida mais saudável. Para quem quiser te encontrar, Flávia, e começar a ter uma vida mais tranquila, cuidando mais da pele e aparecendo mais, além de mais jovem, mais saudável, como é que a pessoa faz? Pelos meios de comunicação, principalmente pelo meu Instagram, que é Flávia CS Macluf. Flávia CS Macluf. No Instagram é o meio mais fácil, no Google também, doutora Flávia Cardoso Santos Macluf, que acaba que entra o nome completo. Temos também o YouTube, eu ainda não tenho TikTok, porque eu não dou conta de tanta mídia ainda. Com certeza, né? Mas você fala muito bem, eu vivo te ouvindo ali nas mídias sociais, você traz a questão da saúde da pele de uma maneira muito consciente, e isso é a sua marca pessoal, né? Desenvolver no outro a consciência para poder se cuidar mais. Porque mais gratificante e satisfatório para mim
é quando, além de tratar a saúde, lógico, né, o paciente, ainda mais com doenças crônicas, que é mais desafiador, mas é ver o meu paciente com uma questão da estética, sobre o projeto Flores em Você, que a gente une a beleza com a saúde e com essa felicidade. A gente consegue associar isso tudo. Quando o paciente, por exemplo, nós menopausadas, uma hora começa a derreter aqui, derreter ali, engordou mais, e agora o que eu faço? Está faltando hormônio, estou com folgada, estou mal-humorada, porque parece que nós viramos um outro ser. E daí a gente não se reconhece mais. Então, a maior satisfação e gratificação para mim é olhar o paciente, ver que ele consegue se enxergar novamente e consegue se ver no espelho e ficar satisfeito com o que vê. Que delícia, isso é maravilhoso. Essa é a verdadeira preocupação daquela médica que está por trás de todo o sucesso que ela tem, que ela desenvolve nas mídias sociais. Flávia, muito obrigada pela tua presença hoje. Um prazer enorme conversar com você. Eu te agradeço pela oportunidade. E para você que nos segue ou não, Cláudia Cardillo Oficial nas mídias sociais, no YouTube, Spotify, e vai lá e deixa o seu like para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau!